Final do culto queima. Amém? Glória a Deus. Noite fria, mas aquecida pelo Senhor para nós aqui. Um tempo de bênção, aí nós vamos cear, né? Mas a gente também quer compartilhar uma palavra aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Fala para o teu irmão do lado, se prepara aí que Deus vai falar contigo. Fala para ele. E também fala para ele agora, presta atenção. Fala para ele, larga o celular. Só usa o celular para ler a Bíblia. Fala para ele aí. Amém? Glória a Deus. Amados, abre a tua Bíblia. A gente está... Eu tenho falado aqui sobre uma série de ensinamentos que nós estamos ministrando. Eu creio que é de grande valia para a tua vida, porque tem sido para mim. Então, eu quero dar uma sequência aqui ainda, dentro do tema que nós estamos falando sobre nova criação e que tudo se fez novo. Mas, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4. Bispa, vê água para mim. Uma grita. Gritei tanto aqui que eu com sede. Não vou falar que cantei, porque se falar que eu cantei, vocês não vão acreditar, né? Obrigado. Diz assim: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós te damos graças a Deus. Esse é a tua palavra. Deus, nós queremos, dentro dessa parte aqui, Deus, ó Pai, da tua palavra, nós queremos extrair, Deus, ó Pai, algo, Senhor, para a nossa vida nessa noite, Deus, ó Pai. Senhor, fala conosco, Deus, de uma maneira clara, como pai, com filho. O nosso coração já arde, o nosso coração já está sedento, Deus, ó Pai, Senhor, e nós cremos que a tua palavra vai penetrar em nós nessa noite de uma maneira, Deus, ó Pai, sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Querido, nós estamos falando sobre o mundo real, sobre o mundo natural e o mundo espiritual. E aqui nós podemos ver que a Bíblia diz que nem só de pão o homem viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é espiritual. A palavra de Deus, ela revela o próprio Espírito de Deus. A palavra deles traz revelação. Ela fala conosco de uma maneira espiritual. Não tem como, dentro de uma ordem natural, você querer explicar a palavra do Senhor, né? E nós pertencemos a este reino espiritual, a qual ele é regido pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem falado, pela sua verdade, né? Nós falamos isso aqui esses dias. E nós precisamos entender que quanto mais nós nos aproximarmos da palavra e vivemos ela, a palavra de Deus, mais nos tornaremos homens e mulheres espirituais, como também viveremos realmente no reino sobrenatural de Deus, nesse reino espiritual. Nós, ainda esse ano, queremos falar muito sobre reino, né? E sobre esse reino espiritual. Nós estamos preparando somente o campo para que realmente você espiritualmente esteja preparado realmente para que você consiga se apoderar do reino. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado à força, ou por esforço, por violência. Você precisa entender isso. É uma guerra espiritual. O reino de Deus a gente não toma de qualquer maneira. Amém?
E falando em guerra espiritual, nós temos que entender que nós estamos numa guerra. Eu estava me lembrando hoje de algo, né? De algo que eu li há muito tempo atrás, assim, ensinamento, sobre essa questão de guerra. Para que você entenda, nós não estamos falando algo aqui, queremos apontar você a uma coisa pessoal da sua vida ou sua. Não, nós estamos falando da palavra de Deus. Entenda que nós estamos capacitando você para uma guerra, para uma batalha. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual intensa, né? Podemos ver isso aí no mundo natural, é muito fácil. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que olhar tão somente primeiro para o natural, que aí nós conseguimos visualizar o espiritual. E hoje, naturalmente, nós vemos à nossa volta, junto ao trabalho, no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, na rua, no ônibus, no trem, dentro do meio político, dentro do meio profissional, a gente vê realmente que é uma guerra muito grande, guerra muito grande. E nós temos que nos postar como soldados nessa guerra. Nós temos que nos preparar como soldado, para nós podermos enfrentar todas essas batalhas que estão aí à nossa frente. E eu estava me recordando de algo, e nós estamos querendo treinar você exatamente para isso. E eu lembrava de algo dessa maneira que tem muito a ver com a gente. Existia um exército foi lutar em uma das companhias, chegou num campo de batalha, chegou ali para guerrear, para lutar, o inimigo à frente, eles começaram a se preparar para fazer a guerra, para ir para a guerra, para lutar e guerrear. E uma das estratégias é você ter os seus posicionamentos. E um dos soldados chegou para o seu comandante e falou assim: comandante, quem aqui já foi do exército sabe isso, né? Se você não sabe, aprende. Ele chegou assim: comandante, nós vamos guerrear, mas aonde está a nossa trincheira? Amém? O soldado precisa de uma trincheira para poder guerrear. Ele aguardando exatamente que o comandante falasse: não, a sua trincheira está ali, a tua trincheira está lá, nós preparamos. E o comandante falou assim: olha, a sua trincheira está nos seus pés. Amém? Começa a cavar aí. Falou para ele: começa a cavar. Se prepara. Hoje nós estamos querendo, na verdade, que as pessoas nos dêem um lugar de conforto, uma trincheira preparada. E eu quero dizer para você, Deus está falando para você, é você que vai ter que cavar a tua trincheira, é você que vai ter que preparar o teu lugar de guerra, de batalha. Você está entendendo isso? Hoje nós queremos as coisas prontas. Hoje nós queremos as coisas, elas chegam mastigadas. Nós queremos que as coisas, elas venham até nós de uma maneira tranquila, sossegada. Não, é você que vai conquistar. Se você vai para a guerra, você vai ter que preparar o teu lugar de batalha. Você vai ter que cavar. Eu servi o exército e eu sei que é cavar uma trincheira, meu irmão. Meu amigo, e tem prazo, tem tempo. Lá no exército tudo cronometrado. Você tem tantos minutos para cavar uma trincheira. Se dá uma pá e você sai que nem um maluco, uma pazinha desse tamanho aqui, se cavando. Ali você tem que preparar. E se você não conseguir preparar aquilo ali, né, aqui em Quintaúna nós cavamos muito trincheira aqui. Você vai, na verdade, você vai ser penalizado. Porque na guerra não dá tempo. Não dá para você esperar que alguém cave por você. É você que precisa se preparar, porque na verdade é você que vai realmente lutar as tuas batalhas, as tuas lutas. E nós estamos aqui esses dias ministrando uma palavra para você aprender, né? Aprender realmente pelos olhos da fé, ou pela palavra do Senhor, você se tornar um soldado realmente apto, né, para poder vencer as suas batalhas. Não aguardar que alguém venha e vença por você. Eu quero dizer para você, por mais que você não acredite, existe um potencial aí em você que é o suficiente para fazer com que você conquiste todas as suas batalhas, tudo aquilo que aparecer sobre a tua vida. E esse potencial se chama Deus, porque nós ministramos a semana passada sobre isso, porque maior é o que está em você, maior é o que está sobre a tua vida, maior é o que Deus colocou sobre você. E Deus, porém, em todas as coisas te tornou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é isso que você precisa compreender nesse tempo. Eu sei que é muito bom a gente ganhar as coisas
né, sem muito esforço. Mas as coisas sem muito esforço não têm muitos valores. A gente não valoriza as coisas sem muito esforço. Quando você conquista algo com o teu próprio esforço, principalmente, você começa a valorizar aquilo de uma maneira maior ainda, com mais precisão. E nós, como seres espirituais, precisamos entrar nesse mundo espiritual, nesse reino espiritual. Nós temos que avançar exatamente nisso. Eu gosto de umas viagens espirituais, amém? O Rob estava me ensinando aqui, falando sobre adoção, sobre paternidade. Eu estava ali, lembrando no dia que eu fui adotado por Deus, amém? Você lembra esse dia que você foi adotado por Ele? Eu lembro. Não faz muitos anos. Vou falar muitos anos, vocês vão falar que eu sou velho, entendeu? Mas eu me lembro, eu comecei a me lembrar na hora que eu entrei na igreja. Você precisa viver espiritualmente. O que aconteceu naquele dia? O que mudou na nossa vida? O que mudou na tua vida? E a minha vida, das coisas naturais, muitas coisas foram embora. E ali eu comecei a viver realmente uma viagem sobrenatural. E para quem já usou droga para ficar muito louco e ter umas viagens muito malucas, eu vou dizer uma coisa para você: a viagem sobrenatural no espírito não se compara a nenhuma droga que tem aí fora. Você viaja, você vai longe, e eu estou até hoje nisso aí. Tomei uma dose há muitos anos atrás e até hoje eu estou dentro dessa viagem. Eu não largo de maneira alguma. Eu não preciso ficar me drogando todos os dias como era normal naquela época. Eu estou vivendo isso até hoje e foi o suficiente para a gente viver, porque eu entrei no mundo espiritual. Comecei a ver coisas sobrenaturais, comecei a ver milagres e coisas que vêm acontecendo, não só na minha vida pessoal, mas na vida de muitos irmãos. E eu quero permanecer dessa maneira. E espero que você também esteja realmente dedicando a tua vida a isso. E nós temos que entender que as circunstâncias que estão em nossa volta, ou de tudo aquilo que é visível ou é perceptível aos nossos sentidos, revelam as verdades naturais. Nós temos que entender que tudo que está à nossa volta, nós vemos, como nós falamos aqui, coisas naturais. Mas eu vou falar um negócio muito louco aqui, que você vai entender o que Deus está falando. Amém? Há quantos anos faz que Jesus morreu na cruz do Calvário? Que ele morreu? Quem pode falar aí? Não tem medo não. Diga 2000 anos. Amém? Quem concorda comigo? Você concorda comigo? Vamos lá. Apocalipse. Abra aí, Apocalipse. Capítulo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz assim, no final está dizendo: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quando é que Jesus morreu? Diga, desde a criação. Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Para nós ele morreu há 2000 anos. Para Deus ele morreu há 4000 anos, ou no início da fundação do mundo. Ele já chegou morto para nós. Aí você está tentando entender o que eu quero dizer. Deixa eu explicar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela é espiritual. Ela está presa realmente em algo espiritual. Por isso nós não compreendemos. Naturalmente para nós, Cristo morreu há 2000 anos, porque os homens viram. Mas no mundo espiritual, Jesus já tinha sido crucificado por nós. Dentro do reino espiritual. Nós precisamos entrar realmente nessa dimensão de entender
que tudo foi proposto para nós desde a fundação do mundo, ou antes mesmo dela. E nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, do Deus Altíssimo, precisamos começar a viver as coisas espirituais. Por que eu insisto em falar isso para você? Porque eu quero tirar você do teu lugar do conforto natural e quero levar você, guiado pelo Espírito, para um mundo espiritual. Para você ter experiências espirituais na tua vida. Para você sair dessa realidade que nós vivemos hoje, que nós estamos presos naturalmente, esquecendo das coisas espirituais. A igreja não está vivendo mais, não está se alimentando mais das coisas espirituais. Nós possamos perceber por isso, e é perceptível essas coisas, é difícil as pessoas chegarem na igreja e se conectar com Deus, é muito difícil, entendeu? Porque nós vemos carregados de coisas naturais na nossa vida, de problemas, dificuldades, de coisas visíveis, de situações, circunstâncias, de temores, de inconstância, ficamos muitas vezes inseguros, inseguranças. Essas coisas vêm de nós e é difícil o espiritual se manifestar. E nós precisamos rapidamente, nesse tempo que nós estamos vivendo, falei como soldados aqui que somos, nós precisamos começar a nos alimentar ainda mais das coisas espirituais. E nós lemos aqui, lá em Mateus 4:4, que diz que não só de pão, não só das coisas naturais, o homem se alimenta, o homem espiritual se alimenta, mas sim da palavra de Deus, que é espiritual. E a palavra de Deus diz que Jesus morreu há 4.000 anos. Só nós podemos compreender isso. Só você que é espiritual precisa entender isso. E ele morreu para quê? A fim de que nós fôssemos salvos, de que nós fomos para a eternidade. Ele se dedicou por nós, lá na cruz do Calvário, se concretizou aquilo que Deus já tinha preparado para nós. E a partir daquele momento, nós recebemos algo. Hoje nós estamos vendo que muita gente entende a mensagem da cruz, mas ninguém se apodera dela. A mensagem da cruz é muito linda, é maravilhosa, nós temos entendimento sobre ela, mas a gente precisa se apoderar daquela mensagem que foi dita a mim, a você, na cruz do Calvário. Hoje é ceia do Senhor. Hoje nós estamos aqui fazendo em memória dele. É hoje que nós vamos olhar e falar, não, peraí, eu entendi essa mensagem, mas eu não quero ficar no campo do entendimento. Nós temos que sair do campo de entendimento e começar, na verdade, viver realmente aquilo que Deus tem para nós. Eu quero realmente desfrutar disso aí. A mensagem da cruz, ela tem que ser apoderada por mim e por você. Nós até um dia nós confessamos Ele como Senhor da nossa vida. Nós ainda declaramos isso, mas nós temos que sair da esfera da confissão e começar a viver isso aqui. A viver realmente aquilo que foi estabelecido pelo Senhor para a minha vida e para a tua vida. Tem coisas que Deus ainda quer realmente colocar sobre a tua vida. Deus quer usar a tua igreja, Deus quer nos usar para um referencial realmente de conserto. Hoje, nós estamos perdendo um pouco do referencial de quem somos em Deus, no Senhor, porque estamos vivendo muito natural, né? E precisamos começar a entrar no sobrenatural de Deus, viver realmente, entrar nesse reino, entender que quando Deus fala com você, quando a palavra de Deus fala com você, quando o caráter de Deus se manifesta através da tua leitura pessoal com Ele, você precisa entender que Deus está falando com você espiritualmente, para que você comece a viver coisas sobrenaturais, para que você comece a viver os milagres inexplicáveis de Deus. Como eu creio que você já ouviu isso, você já falou isso, que os milagres de Deus não se explicam, e não tem como, porque eles não são naturais, eles não se explicam realmente perante aos olhos do homem natural, mas do homem espiritual. Os milagres de Deus são realmente
explicá-los, porque não é o que nós esperamos, faz parte da nossa vida, faz parte da tua vida. Você precisa viver uma vida tendo milagres constantemente na tua vida. Você precisa ter memorial de testemunhos do Senhor. Foi para isso que o Senhor te chamou espiritualmente. Foi para isso que Deus falou com você. Porque eu tenho plena certeza, meu amado, que homem nenhum, homem natural algum, teria a capacidade de te convidar para você servir a esse Deus. No intelecto do homem, nós viemos aqui porque foi coisas doidas. Cada um tem uma história, cada um tem uma maneira, uma forma de como chegou no Senhor. E é uma mais maluca do que a outra. É uma mais doida do que a outra. E Deus quer que você lembre disso, que você recorde disso. A forma como Ele te chamou, a forma como você se encontrou com Ele, a forma que você realmente teve um encontro com Ele. Temos diversas maneiras de falar, umas com dor, outras com sofrimento, outras com choro, outras com alegria, outras com lágrimas, outras de todas as ordens. Mas eu quero dizer para você, todas elas, toda a forma com que Deus chamou e te escolheu e te trouxe, foi uma maneira sobrenatural, foi uma maneira inexplicável. Não tem testemunho igual ao seu. O seu é seu, é coisa sua, é pessoal seu. E Deus fez isso em amor. O Pai fez isso em amor, realmente trazendo você para um reino espiritual, pela sua palavra. E pela sua palavra é que Ele quer que você caminhe, que nós vamos vivenciar e viver realmente esse tempo sobrenatural. Amém? Amém? E a palavra de Deus são verdades espirituais, como nós falamos aqui. A palavra de Deus é verdade, ela tem que ser verdadeira, ela tem que influenciar na tua vida. A tua vida tem que ser transformada pela palavra. Hoje nós estamos procurando ser mudados pela palavra do homem. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não troca, melhor dizendo, a sua glória com ninguém. Ele quer que, na verdade, através da transformação da tua vida, a glória dele seja manifesta. Que vejam através de você a glória do Pai sendo manifesta. E você precisa realmente entender isso. Não é por ensinamentos humanos que nós vamos manifestar a glória do Senhor. É realmente pelas coisas sobrenaturais. Viver realmente numa atmosfera totalmente diferente. Hoje a igreja ela precisa sair do chão. Hoje a igreja precisa tirar os pés do chão. E quando eu estou falando igreja, meu irmão, preste bem atenção. Eu não estou falando dessas parentes aqui. Hoje aqui é só uma igreja porque você está aqui. Amém? Porque quando nós saímos daqui, isso aqui não é mais igreja. Isso aqui é um salão com 4 paredes, um monte de cadeira, uns instrumentos aqui e algumas coisas aí. Igreja é você. Nós somos igreja. Nós temos que sair desse plano, viver sobrenaturalmente, viver experiências realmente que ninguém viveu. Ainda tem muita coisa para você viver e tem que ser pela palavra, porque nós temos que andar pela fé. A Bíblia diz lá em Coríntios fala realmente isso, 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque nós andamos por fé e não por vista. Andar por fé, essa tem que ser a sua realidade, a realidade da igreja. Hoje quando nós passamos circunstâncias diferentes, ou que não está de acordo com a nossa vontade momentânea, nós começamos a desistir das coisas. Poxa, o que está acontecendo comigo? O que está vendo comigo? Será que eu estou assim? Será que é isso? Não, é o momento de você colocar a tua fé em prática. É o momento de você praticar aquilo que o Senhor colocou. É o momento de você colocar a palavra do Senhor naquele lugar. A palavra de Deus, ela diz lá em Provérbios que ela é semente, que do fruto dela você vai viver. Diz que a vida e a morte na palavra do Senhor. E o que bem utilizar, come do seu fruto. A palavra de Deus é semente. E você precisa começar
a usar a palavra de Deus nesses lugares aonde você está sendo importunado, aonde você está sendo, na verdade, atacado. Não é gritando, não é chorando, meu irmão, não é buscando socorro no homem, é você pegar aqui naquele lugar ali e falar: peraí, se a palavra do Senhor é verdade, se ela é verdade, eu preciso colocar em prática essa palavra na minha vida. E aonde você estiver sendo infortunado, coloca a palavra de Deus no lugar e creia que Deus vai transformar aquilo ali, porque ela é semente, ela é a verdade para a tua vida. Hoje nós estamos vivendo num mundo de faz de conta, porque nós estamos vivendo com a mentira. A igreja não está desfrutando dos milagres que deveriam desfrutar. Nós estamos passando tempo, nós estamos só realmente, como diz aí o ditado, empurrando com a barriga. E eu quero que você entenda, como nós falamos aqui, nós precisamos conquistar um reino, e esse reino tem que ser conquistado com esforço. Essa é a sua obrigação. Se você não sabia disso, eu hoje te avisei. O reino dos céus é conquistado com esforço. Se você quiser entrar nele, você tem que se esforçar. A tradução da palavra diz ali violência. Você tem que ser violento, você tem que ter força. Não é dessa maneira que nós estamos aí tentando entrar e conquistar o reino do céu que nós vamos conseguir. Nós vamos ter que realmente lutar, batalhar, ser soldado, cavar a sua trincheira, realmente se preparar, pegar as suas armas espirituais, começar a viver pela fé. Viver pela fé. A Bíblia diz em Hebreus que Deus não se compraz daqueles que retrocedem. Deus não está de acordo com quem volta atrás. Nós temos que entender que um dia nós entramos por esse exército. E você precisa entender que esse exército, ele caminha por fé, não por vista. Milagres. Eu quero dizer uma coisa. Eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para colocar uma semente dentro do teu coração. Eu não estou aqui para ministrar coisas pessoais para você. Eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor para a tua vida, para que você comece a ter esperança, novamente a fé no Senhor, para que você viva os teus milagres, para que você desfrute disso, para que realmente você saia dessa mesmice da tua vida e você comece a viver milagres. E eu vejo dessa maneira o reino do céu. Eu tenho um pouco de experiência com o Senhor, pelo tempo que foi, não tenho tanta, mas eu já passei por muitas coisas na minha vida, e eu já consegui ter a percepção que é nos momentos de mais dificuldade é que os milagres surgem. Amém? Não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, não precisa de milagre. Amém? Quando está tudo bem, vamos embora, vamos festejar. E eu vou dizer uma coisa, não é proibido estar tudo bem na tua vida, amém? Se você estiver vivendo a vida tudo bem no Senhor, festeje, faça festa, comece a glorificar, aleluia, glória a Deus, vai festejar. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, e depois de revestir, permanecer firme, porque os dias maus virão, amém? Os dias maus virão. Não é que vai ficar tudo maravilhoso, mas tem um momento que vai ser mal. E se você estiver firme, se você estiver, na verdade, lá com o escudo da fé, preparado, você vai vencer aquilo ali. Se você estiver preparado, você vai vencer e você vai conquistar aquilo que Deus deu para a tua vida. Amém? E que Deus possa realmente reagir na tua vida. Abra a tua Bíblia aí. Quero ler mais um versículo aqui, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Quando nós falamos sobre coisas sobrenaturais, nós estamos falando de coisas que você não vê. Diz assim: não atentando nas coisas que se veem,
mas sim nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Amém? Aqui Paulo está falando assim que nós não devemos, ele diz, não devemos nos atentar para as coisas que se veem, ou seja, para a gente não dar atenção ou considerar, não ficar contemplando, não ficar levando em conta as coisas que vê, são visíveis. Hoje nós estamos dando muita atenção no que é visível e nós não estamos, na verdade, olhando para as coisas invisíveis. E nós possamos começar a olhar para aquilo que, na verdade, prestar atenção naquilo que nós não vemos. Hoje a nossa atenção, eu vou dizer uma coisa, eu sei que não se fala mais disso. Eu lembro um tempo da igreja que eu cheguei nesse tempo na igreja. Eu me converti nesse tempo, e quando eu me converti nessa época, a igreja está falando muito sobre o diabo, sobre enfrentar o diabo. Não sei se você pegou essa fase. E para muitos antigos era proibido falar do diabo. Tinha uns caras que nem falavam diabo, falavam Didi. Eu lembro disso aí. O Didi tinha apelido. Não, nós não temos que falar. E a gente subestimava o nosso inimigo. E ele conseguiu, na verdade, nos podar, nos emudecer. E eu lembro que era uma resistência muito grande de falar isso aí no público, do nosso inimigo, falar dele. Nós estamos falando que estamos em guerra. E era um negócio, eu peguei essa transição, mudando, os caras falando, alguns falando, e sendo, na verdade, apedrejado por aqueles antigos. Não, isso não pode. Mas chegou uma hora que, graças a Deus, a igreja rompeu isso, e aí todo mundo falou, não, vamos vencer esse diabo, pisar na cabeça dele e partir para cima. E a igreja se posicionou nisso. E a igreja começou a triunfar. A igreja começou a avançar, a igreja começou a crescer, a igreja começou a tomar outras posições, os milagres começaram a surgir, as coisas começaram a vir. A igreja estava triunfante, fortalecida ali. Só que chegou um período, começamos a ver um período que hoje não se fala mais disso. Hoje você não vê falar mais disso. Nós não queremos ir numa igreja, sentar num banco da igreja e escutar que o diabo é o seu inimigo. Até porque para uns ele já não é mais. Já não é tão diabo assim, já não é tão ruim assim. O inferno já é tão mal assim. Eu quero ouvir palavras bonitas, eu quero realmente ser aqui ativado, eu quero realmente que você me dê uma palavra de motivação. Eu te dou uma palavra de motivação. Pega a Bíblia, 66 livros, vai ler lá. Ali você tem motivação para tudo para a tua vida. E hoje nós estamos vendo realmente, voltando no mesmo ciclo novamente. E o inimigo, ele vai moldando a gente. E ele conseguiu ter uma estratégia de fazer com que a igreja olhe para outras coisas. Olhar para quê? Ficar olhando para as coisas naturais. Hoje nós estamos mais preocupados com coisas do que realmente com o Senhor. Eu lembro uma história, procura ler, a história da bomba de Hiroshima no Japão. Vai ler essa história, pós-guerra. Quando os Estados Unidos jogou a bomba lá, que acabou com tudo, aquela bomba terrível, queimou as pessoas, foi algo terrível. Sabe o que o Japão fez? Se rendeu, falou, a gente não pode com ele. A gente não pode, não tem como. O Japão voltou, os japoneses foram lá, choraram, as vítimas choraram, seus filhos, seus netos choraram, quantos morreram, foi um negócio terrível, que marcou tudo. Realmente nos rendemos, perdemos essa batalha, mas não a guerra, amém? Nunca
Nunca o Japão falou que tinha perdido a guerra. De maneira alguma. Ele percebeu que, na verdade, com as armas que eles lutaram, eles não tinham poder de vencer os Estados Unidos e os seus aliados, os seus inimigos. Amém? Como o diabo sabe que, na verdade, ele não pode vencer você quando você está alicerçado na palavra. Ele sabe que quando você está fortalecido, cheio de fé, nada pode parar você. Cheio do Espírito, nada. Não tem o que pare, que paralise o homem ou a mulher de Deus. Cheia do Espírito, cheia da fé e cheia da palavra do Senhor. Nada pode parar. O que o Japão fez? Deixa o seguinte, nós vamos guerrear de outra forma. Sabe qual foi a guerra do Japão? Entendeu? Uma guerra comercial. Hoje, Estados Unidos está na mão do Japão. Os japoneses, comercialmente, eles dependem deles. E vou dizer mais, existe um processo que a gente não sabe, que está para estourar, que se estourar e está na mão do Japão contra os Estados Unidos, que na hora que estourar, faliu os Estados Unidos, acabou os Estados Unidos. Estão na mão deles. Não precisa morrer ninguém. Mudou a estratégia. E o diabo, ele também muda a estratégia. E aí ele faz a gente ficar olhando em coisas. Ele faz a gente ficar, na verdade, atentando para outras coisas que, na verdade, não são espirituais. E aqui faz coisas visíveis. Eu não estou dizendo para você que você vai abrir mão das coisas visíveis. As coisas visíveis Deus vai te dar. Amém? Já é para você. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos seus filhos. A terra é sua. Tudo aqui é seu. Você tem que entender isso. Só que nós ficamos ali olhando para aquilo realmente, e nós não entramos no campo espiritual, ter realmente experiências espirituais. O máximo que nós temos aqui, sabe o quê? Que nós vamos na igreja e sentimos alguma coisa. Aí eu fui lá e senti um negócio na igreja, como foi tremendo aquilo lá, e aí foi maravilhoso, chorei, arrepiou aquela coisa toda. É o que nós estamos, mas o que nós estamos conseguindo. Não, querido, o que Deus quer que você viva é algo sobrenatural, inexplicável. Mas para isso você tem que colocar os teus olhos nisso. Não colocar nas coisas visíveis, nas coisas palpáveis. É você começar a ver realmente que é pelo nosso esforço espiritual. É pelo esforço espiritual que nós temos. Eu estou vendo as coisas. As pessoas estão vendo o quê? Eu estou vendo a minha bênção, eu estou vendo isso. Eu estou vendo a minha família restaurada, eu estou vendo o meu casamento, eu estou vendo meu namorado, minha namorada, eu estou vendo meu carro, minha casa, meu trabalho, meu emprego, eu estou vendo minha cura, eu estou vendo. Você precisa começar a ver essas coisas e trazer elas à existência. Nós estamos desistindo fácil. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente, tem um monte de existência no nosso meio, que está, na verdade, nos puxando para nós ficarmos atentando para as coisas visíveis. Eu não estou falando mal de pessoas, entenda bem aqui. Eu estou falando de nós, estou falando da igreja, do corpo, estou falando de nós. Estamos contaminados. Estamos nos deixando levar um por outro, por desânimos. As pessoas desanima todo mundo. A gente precisa começar a entender que não é por vista. Você chega no teu trabalho, você vê o noticiário, o que é isso? Você começa a perceber algumas coisas e fala, o que nós estamos passando? Eu lembro, meu irmão, há uns anos atrás, hoje não encontra mais. Quem lembra de alguns cultos que tinha 6 horas da manhã? Que abria perto da igreja, o cara passava, orava pela carteira lá do cara, o cara ia procurar serviço e ele voltava empregado.
dia eu estava vendo um cara falar algo desse tipo: não, vem aqui, você que está desempregado, tem aqui, tem aqui. Você que está sem condições financeiras, você que está sem aquilo, você que já não tem mais nada em casa, vem aqui, faz um carnê aqui. Aí o cara era falando para o cara fazer um carnê. O cara não tem dinheiro para fazer carnê do quê, meu? Que aí Deus vai te honrar. Não, é por fé. Aí você estava vendo uma mulher, deu um testemunho na rádio lá, e ela deu o seu salário. Ela falou: eu estava numa situação, Deus arrumou um emprego, e eu precisava passar um tempo naquele emprego e ser aprovada. E quando eu fui aprovada, eu fui abençoada. E eu estou realmente honrando, porque um dia eu passei na igreja, oraram pela minha carteira de trabalho. Hoje não tem mais isso. Eu estou falando de coisas simples aqui, mas eu quero dizer para você: Deus trabalha nas coisas que para nós são simples, como as coisas maiores. Eu sei que você precisa de coisas grandes, porque o teu Deus é grande e Ele vai te dar, mas é por fé, é pela fé que Ele quer que você entenda. Eu não sei se você já percebeu, nos 3 domingos que nós estamos aqui, nós estamos levando você num lugar. Eu quero que você chegue num lugar, esse lugar se chama lá em Deus, um lugar onde realmente você vai depositar a tua fé e você vai viver coisas sobrenaturais. Eu não tenho nada para te dar. A única coisa que eu posso dar aqui é amor. E a gente conversar e realmente dar um tempo com a gente aqui de falar, te abraçar, isso eu posso te dar. Mas o que você precisa para realmente acabar com a tua dor, o teu sofrimento e as tuas angústias, vem pela fé que você tem no seu Senhor, no seu Pai, naquele realmente que supre todas as tuas necessidades, que está pronto ali para te abençoar. É por aí que nós temos que caminhar. Nós temos que realmente não ficar atentado, olhado, preocupado com as coisas naturais, as coisas visíveis, as coisas que se vê. O que se vê já está lá. O que você tem que buscar é as coisas que não se vê. É isso que Deus nos chama para esse tempo. Eu não sei se está tudo bem com você. Eu acredito que não. Espero que não. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas para fazer na tua vida, nesse lugar onde você está passando por dificuldades. Isso aí não é para a morte. Amém? Quem lembra da história de Lázaro aí? Quem lembra? Qual foi a pergunta para Jesus? Qual foi a pergunta? Por que ele morreu? Teu amigo aí, ele morreu. E Jesus falou: isso aí é para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia. O que você está vivendo hoje é para que a glória de Deus venha se manifestar. É para que você viva algo sobrenatural. Jesus foi muito claro ali. Todo mundo lá: oh, mas era seu amigo, era você que tem. Você demorou tanto aqui lá, tudo. Pô, o que você não está fazendo? Calma, vai. Fica calmo, fica tranquilo, só creia, acredite, virá na hora certa, na hora de Deus. Deus não chega atrasado nem adiantado, Ele chega na hora certa. Mas tudo isso é para que a glória dele se manifeste na tua vida. Entenda isso. De tudo que Deus faz por você, você tem que entender que tudo que Ele faz por você, ou que Ele vai fazer por você, a glória dele tem que ser manifesta. Algo tem que ser visto, que foi Deus que fez na tua vida, e que você tem um Deus poderoso. Porque se as coisas acontecem no âmbito natural, ninguém conhece teu Deus. O teu Deus vai ser um Deus esquecido. O que as pessoas querem ver é o poder que o teu Deus manifesta através da tua vida. Essa geração precisa ver isso. E nós precisamos começar a viver realmente todos esses bens do Senhor na nossa vida. E a palavra de Deus tem poder, meu irmão, de transformar qualquer coisa contrária à nossa vida. Tem que realmente poder de fazer com que a gente viva
o poder de Deus. Amém? Abra aí só mais um versículo, eu estou terminando. Hebreus 11, capítulo 3. Hebreus 13. Hebreus 11, versículo 3, perdão, novamente, estou insistindo aqui. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que aparecem. O invisível se tornou visível. Em outra tradução, pela fé é que nós entendemos que foram formados os séculos pela palavra de Deus, para que o visível se tornasse invisível a nós. Pela fé, aquilo que é invisível tem que se tornar visível na tua vida. É pela fé que nós temos que atrair realmente as coisas sobrenaturais. Nós falamos que pela fé é impossível agradar a Deus. Se é pela fé que nós agradamos a Deus, por que nós usamos a nossa fé de uma maneira realmente não é uma fé inteligente? Eu vejo muita gente falar de fé inteligente, dá um nome de tipo de fé. Fé é fé, viu? A fé, ela utilizada, ela age. A gente quer realmente colocar uma nomenclatura para fé. Fé é fé. Aonde você utilizar, ela vai acontecer. Ela vai usar. Tem hora que você usa a fé com medo. Amém? Você está lá, você põe a fé. Desesperou, usa a fé. E a coisa acontece. A fé, ela vem realmente por aquilo que você está aí dentro de você. E a gente precisa começar a entender que se o reino de Deus é espiritual, a gente precisa começar a colocar em prática a palavra de Deus e trazer à existência aquilo que não existisse. Abraão, ele trouxe à existência aquilo que não existia, ele trouxe à existência. Nós temos que trazer, o pai da fé, ele trouxe isso à existência. E nós vamos começar a trazer as coisas, fazer com que ela exista, entendendo que nós vamos pela fé. Às vezes na cabeça da gente passa assim: eu queria ouvir outros ensinamentos, eu queria outro tipo de ensinamento que na verdade me levasse a um conhecimento maior. Eu estou vendo um monte de gente de conhecimento, de muito conhecimento, e não tem uma vida de fé. Não vive pela fé. E nós, como servos do Senhor, temos que continuar vivendo pela fé, fazer com que a fé exista, começar a ver o invisível se tornar visível, atrair essas coisas para nós, começar a ver o teu milagre acontecer. A gente precisa começar a entender que você é um ser espiritual e temos que olhar para as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque a minha vida, a tua vida está presa na eternidade. As coisas naturais, elas estão aqui, presas somente nesse tempo aqui. Nós não estamos vivendo uma vida sobrenatural. Eu quero dizer para você, Deus quer te levar para a eternidade.
Deus quer que você viva um tempo sobrenatural. Por quê? O que Deus tem para mim e para você é eterno. E nós precisamos viver dentro dessa eternidade. E a eternidade aos olhos naturais não tem explicação. Onde eu estava vendo, eu não vou lembrar o que ele falou, deixa eu tentar. Vontade. Fernando Henrique Cardoso, quem conhece esse cara? Ele estava falando um discurso lá, falando assim, quem tem vontade alcança o céu. Ele está falando de um lado espiritual, amém? Ele estava um assunto lá e falou assim, exatamente do lado espiritual. Quem tem vontade vai chegar, não, vai viver no céu. Ele falou, quem tem vontade vai viver no céu. Ele está falando de nós, entendeu? Fernando Henrique pregando para nós. Quem tem vontade vive no céu. Só que o Fernando Henrique é ateu. Ele não crê em Deus. Nadinha em Deus. Mas ele sabe que o caminho para a eternidade é ter vontade. E hoje a gente não tem mais vontade de ir para a eternidade. Hoje nós queremos ficar aqui. Amém? Eu lembro de um pastor chamado João, lá de Interlagos. Um dia a gente foi conversar com ele lá, o pastor João falou assim, olha, eu estou orando para morrer. Eu falei, como que é isso, pastor? Estou orando para morrer. Eu não aguento mais. Ele falou, ó, eu estou falando na minha casa. Ele tem uma igreja lá, na minha casa. Eu não vou conseguir viver com esse evangelho aí. Eu não quero perder a minha salvação. Pastor João, você está... Que é isso? Você é homem... Não, isso aí eu não vou viver. Isso aí não é evangelho. E eu lembro que ele falou, as pessoas estão preocupadas em coisas. Não estão preocupadas na salvação. Ninguém está com vontade de ir para o céu. Ele falou, eu quero ir para o céu de todo jeito, eu não quero. E nós fomos embora, e passou um tempo. O que aconteceu? Deus recolheu o pastor João. Foi embora. Diz a esposa dele que morreu rindo, foi isso? Feliz na cama, rindo. Foi se encontrar com o Senhor. Quem quer ir para o céu aí? Mas quem quer morrer? Vai para o céu, você tem que morrer, meu irmão. Aleluia. Entenda. Eu não esqueço dessas coisas. Essas coisas marcaram minha vida e o ministério. Como eu disse aqui, nós precisamos estar conscientes de que o espiritual, diga assim, o espiritual é mais elevado do que o natural. Essa é a sua vida. O cara pode falar, eu tenho tudo. Você fala, eu tenho mais. Não, eu tenho as mansões, eu tenho mais. Porque o maior que está aqui, eu tenho mais. Não, mas eu tenho milhões, eu tenho mais. Porque nós temos uma vida espiritual. Você tem essa vida espiritual. Você precisa viver espiritualmente. Nós estamos aproveitando esse tempo aqui para que a gente possa realmente reestruturar as nossas bases espirituais, para que a gente viva uma vida sobrenatural em Deus. Nós vamos além. Amém? Nós vamos além. Vamos ainda viver muitas coisas. Vamos ter outros momentos. Mas eu quero que o teu coração, aí, tua vida esteja preparada para viver os milagres de Deus. E não só viver, mas você ser também um canal de bênção, para que o milagre de Deus chegue em muitas pessoas. Que você transporte isso
que você leve isso, para que as pessoas vivam isso. Eu vou dizer uma coisa. Eu convivo com muitos pastores. Tem um monte de gente me chamando assim. Eu nunca vi, pipocou o negócio. E eles tentando entender. E eu vou dizer uma coisa. É simples. Sabe o que está acontecendo? Eu falo para algum, nós não estamos vivendo mais do que nós vivíamos. Porque o evangelho que hoje nós estamos vivendo, que nós fizemos. Tá? Que nós fizemos. Eu também sou culpado disso. Fizemos para fazer as pessoas ficarem olhando para coisas. Agora a gente tem que desmontar isso. A gente tem que quebrar isso. Muitas vezes nós mesmos, particularmente, criamos em nós uma estrutura que mais vale as coisas do que realmente o espiritual. Foi nós. E hoje, nós estamos aqui num ambiente totalmente espiritual. Eu não sei se você já sentiu a presença de Deus aqui hoje. Se você não sentiu, levanta a mão aí que nós vamos orar por você. Eu não senti nada aqui hoje, nós vamos orar. Porque tem uns irmãos aqui que sentiram. Se você sentiu essa presença, entenda, nós estamos num momento espiritual, momento da ceia do Senhor, onde espiritualmente nós vamos aqui recordar, fazer em memória dele. Isso é espiritual. Conta isso lá para os ímpios, lá, que vocês comem lá aquele pãozinho aqui lá, é a ceia, o corpo de Cristo, é o sangue dele. Os caras não vão entender isso de jeito nenhum, meu irmão. E na hora que a gente toma isso aqui, come, nós sentimos a presença dele dentro de nós. Nós somos fortalecidos por ele. E é o momento de realmente, dentro de um plano espiritual, nós vivemos o sobrenatural de Deus nessa noite. E eu tenho a convicção de Deus que não vai ser mais uma ceia na tua vida. Essa vai ser a ceia da tua vida. Porque o invisível vai começar a se tornar visível na tua vida. A tua fé, ela vai ser realmente ativada. Esse montão de coisas que nós colocamos em cima da fé, esse monte de entulho que nós colocamos em cima da nossa fé, achando que seria realmente o ideal, hoje nós vamos remover isso, e a tua fé vai ser ativada novamente. Amém? Fique em pé, nós vamos orar. Aleluia.